Muito bem, mais uma nova edição do programa Painel Alagoas e é uma satisfação adentrar em seu lar com respeito, credibilidade e aos nossos internautas que também, através da TV Mar, temos as condições das redes sociais. Hoje temos um tema muito interessante que é o quadro político e as eleições no estado de Alagoas, 2020. Dr. Douglas Scott, ele é especialista no direito eleitoral, administrativo e advogado da Academia de Polícia Militar do Estado de Alagoas e instrutor da Polícia Federal. Ao meu lado esquerdo, especialista em direito também eleitoral, Dr. Bruno Lopes, dois advogados. E o assunto da semana são as eleições, a política, né? A velha política ou a nova política. Hoje agora é o discurso da nova política, né? Mas às vezes o cenário se apresenta com os elementos da velha política. Será que o discurso mudou ou mudaram os elementos? Mais uma vez eu quero agradecer a oportunidade e dizer que, assim, em que pese a velha política, como dito aí, os vícios existentes, nós estamos vivenciando, em detrimento da mini-reforma eleitoral que tivemos, regras e métodos sendo aplicada a esse pleito que nos trazem alguns avanços e algumas inovações, como, por exemplo, o fim das cláusulas de barreira. Hoje, como todos sabem, o partido precisa mostrar musculatura. Hoje, se elegerá aquele que tiver mais voto dentro da sua própria sigla partidária. Ou seja... Respeitando o coeficiente, né? Respeitando o coeficiente eleitoral, claro. Todavia, é importante destacar que o eleitor, para o eleitor, que neste pleito eleitoral só tivemos, na verdade, coligações na majoritária, ou seja, nos cargos de prefeito. Para a proporcional, para os vereadores, não. Cada partido fez a sua chapa e aí terá que ter a sua quantidade de voto, logicamente, para chegar ao coeficiente eleitoral e eleger os seus próprios candidatos. Doutor Douglas, doutor Bruno, a gente percebe, por exemplo, a manifestação. Vamos começar por três entidades que são importantes nesse momento, que é o Ministério Público, que é a OAB e o TRE. São três situações diferenciadas e, ao mesmo tempo, respiram para um só objetivo, que são as eleições. Doutor Bruno, como fica o Ministério Público no estado de Alagoas, suas manifestações e suas fiscalizações perante a eleição de 2020? Queria primeiramente agradecer o espaço, estar aqui com você, com o meu sócio, doutor Douglas. O Ministério Público vem atuando de uma forma muito importante, como sempre foi. Sim. Para as eleições, na fiscalização. A gente sabe da dificuldade, principalmente para atuar em interiores, cidades mais longe, mas, de certa forma, o Ministério Público vem atuando, se manifestando, dando também celeridade nos processos. Tanto que a gente acompanha, a gente vê isso, que existe uma celeridade do Ministério Público em atuar tanto nos processos da capital como no interior. O senhor que faz parte e é membro de uma comissão da OAB, a pergunta não pode fugir. Por que a OAB se encontra tão calada em todos os aspectos? Nos bairros afetados, na pandemia continuou calada e agora nas eleições um silêncio total. É uma estratégia ou é porque a OAB atual é lenta? Veja bem, nós temos uma comissão eleitoral que, acredito eu, deva estar acompanhando o pleito eleitoral vigente. Eu não posso afirmar com certeza qual o grau de atuação ou o que eles vêm fazendo dentro desse processo eleitoral. Mas é um fato, o silêncio é muito grande. A OAB, ela se encontra vigilante. Acredito eu que a OAB se encontre vigilante, acompanhando o pleito e aguardando eventuais desdobramentos
para, na hora certa, se pronunciar se necessário for. Mas dizer que acredito muito na instituição OAB, uma instituição forte, que está ao lado do povo, que está ao lado da democracia e que rege a lisura do pleito e a liberdade de utilização do sufrágio universal, que é um dos maiores marcos referenciais para a nossa democracia. Eu torço que sua colocação seja tão positiva que às vezes a pessoa fica tanto na estratégia que torna-se esquecido. Porque hoje a OAB ela não é tão manifestada de uma forma à sociedade, porque é uma instituição para o povo. Perfeito. Para andar ao lado do povo. Inclusive, sua sede ficou um pouco distante do povo, né? Por mais que as prerrogativas das comissões estejam no prédio antigo, mas não existe uma grande divulgação, nem pequena, nem média, nem grande, nos meios de comunicações. Eu vou logo direto a ti, porque o senhor faz parte de uma das comissões de direitos humanos. Eu acho que a OAB precisa se manifestar, precisa, nesse momento agora, uma nota oficial. É um momento delicado, uma eleição atípica, mas precisamos da OAB. Eu vou até mais longe. Eu acho que a OAB ela deveria ter convidado, como outras entidades fizeram, os candidatos que eventualmente estão concorrendo ao pleito majoritário para levar ao conhecimento de advogados, de pessoas que podem contribuir, entendeu? Ter feito um debate amplo, inclusive com a sociedade. A própria sede. Perfeitamente, perfeitamente. Realmente, eu acredito que houve um pouco de uma falha neste sentido, entendeu? A nossa observação é uma crítica construtiva. Perfeito. Eu acho que a OAB tem um papel fundamental na história de Alagoas, mas está pecando, de uns anos para cá, o seu silêncio. E, às vezes, o Ministério Público está sendo muito mais solicitado hoje do que a própria OAB. Interessante. A gente percebe que o Ministério Público tem suas manifestações periódicas, porque o povo, ele reclama. Alguém quer reclamar, vai à OAB, alguém quer uma denúncia, vai na OAB. Mas hoje o Ministério Público está sendo muito mais OAB do que a própria OAB. É uma observação que eu faço, porque nós temos amizades dos dois lados e a gente percebe que há uma procura muito mais maciça para o Ministério Público que para a OAB. Mas é importante colocar aqui que, nesse contexto, cada um tem o seu papel. As entidades legalmente constituídas, elas precisam estar integradas. Então, a OAB, com o Ministério Público, com a Justiça, ela consegue justamente combater determinadas situações que venham afrontar a democracia, que venham contra a dignidade da pessoa humana, ou seja, ou que venham de alguma forma necessitar o braço da OAB. A balança do direito, ela é pesada pelas ações transparentes. Meu pai dizia, também era advogado, saudoso, que era um orgulho da parte dele ser advogado. Mas eu ainda bato nessa tecla, aproveitando a audiência do programa, que nós precisamos entrevistar. Nós temos programa na rádio, tenho dificuldade de entrevistar o presidente da OAB, é uma dificuldade muito grande, porque aí a falta de motivação do eleitor, como também do cidadão, a procurar uma entidade que se encontra muito silenciosa, termina procurando outras entidades, como o Ministério Público. O povo começa a confundir os papéis. Perfeito. Porque o ser humano carente, a pessoa humana, o homem é um ser eminentemente político. Ele parte para um momento de perceber que aquele órgão, aquela instituição, que realmente o grau de defender a população não está exercendo. Então vai procurar outra musculatura, que às vezes foge um pouco, mas está defendendo. Essa é a observação. Isso no rádio já fiz essa pergunta ao senhor, estou fazendo aqui na TV. Falar sobre motivação do eleitor e a população ao mesmo tempo, vem a primeira das perguntas que serão aqui manifestadas. Essa eleição, percebemos que a abstenção será de um grau muito assustador. A última
já foi também assustador. A motivação, a falta de motivação do eleitor. O senhor acha que todos irão para as urnas? Doutor Douglas. O senhor respirou. O senhor agora respirou. Boa pergunta, pastor Luiz Hamilton. Veja, o que muito se comenta, e nós que fazemos parte e contribuímos, perdão, para a lisura das eleições, né? para a lisura das eleições, que hoje as estatísticas mostram que nós temos, ou teremos provavelmente, ainda temos 78% aproximadamente de indecisos, certo? De indecisos. Contudo, é importante destacar que realmente muito se comenta nos bastidores que teremos, eu acho que das eleições que antecedem esse pleito, este será um marco referencial para demonstrar a insatisfação e a insegurança do eleitor. Isso quer dizer que o eleitor está revoltado? Eu não diria revoltado, a palavra revoltado, mas eu diria insatisfeito. Porque o eleitor, o nosso sistema eleitoral é de representatividade, ou seja, ele elege alguém para representá-lo e para preencher os seus anseios, enquanto projetos sociais, programas sociais que venham ser voltados para a sociedade. E nós sabemos que a classe política, ela vem causando, não estou generalizando, lógico, mas nós temos uma fatia dessa classe que, infelizmente, vem deturpando a questão política. O que seria ser um político? Porque o político, ele não é, certo? Que fique claro, o político, ele tem um mandato eletivo, onde ele vai representar a sociedade, mas por determinado tempo, ou por determinado período, ou seja, lapso temporal de 4 anos. E aí, em detrimento da falta de comprometimento de alguns, nasce essa insatisfação no seio do eleitor. E aí, provavelmente, nós teremos realmente uma grande quantidade de votos nulos e brancos, entendeu? Até porque nós ainda temos algo a mais que também vai levar muitos a não irem às urnas, que é a questão do Covid-19, da pandemia que estão vivenciando. Então, realmente, nós teremos uma abstenção, provavelmente, aí em torno de 40%. De abstenção? Provavelmente, entendeu? Vai ser praticamente a metade. É entre 30% a 40%, sabe? É o que geralmente se comenta. Isso é assustador. Agora, vamos falar sobre o jovem, o advogado jovem, né? A mocidade, né? O sangue novo. O senhor acha que também vai dar mais valor à eleição ou pagar uma taxa, que é uma multa de 3,50, e a praia? Se fizer um sol, porque temos, daqui a pouco, vamos fazer uma pergunta interessante, que é a questão dos idosos, né? A pessoa da terceira idade, que eu acho que é salutar o TRE, o TSE, ter realmente colocado como prioridade as pessoas de terceira idade. Mas, na sua expectativa, como advogado jovem, né? Como é que o senhor vê esse novo eleitor? Pastor, esse novo eleitor, o eleitor jovem, ele tem muito acesso à informação nas redes sociais, na internet. E, infelizmente, como grande parte do eleitorado, ele não se sente representado pelo que está posto majoritariamente, né? Claro que temos políticos, bons políticos que representam a juventude, mas, infelizmente, o jovem, como o senhor já previu, claro, ele não está muito interessado em política. E deveria. Deveria, porque o voto jovem é muito importante para ter seus anseios cumpridos, para ter perspectiva. O jovem também tem que se lançar candidato para ter representatividade. O senhor acredita que um grau de percentual, poderia existir, né? A questão eleitoral de candidatos jovens, sim, né? De entre 20 a 30 anos. Sim, seria importante. É interessante isso aí. Seria importante para representar o jovem, para trazer o jovem, para criar no jovem o sentido de política. O sentimento, né? O sentimento de política, para ele querer aprender, ver várias correntes, para contribuir com o debate. É muito importante, contribuir com o debate. Doutor Douglas, a gente começa
nessa entrevista, aos pouquinhos, né, o avião está taxiando, né, ainda, né, no local, mas a gente percebe, além da insatisfação, a falta de motivação de votar do eleitor, mas a gente percebe também que os poderes legislativos, alguns foram muito lentos em alguns pontos, não só da questão eleitoral, mas vamos dar aquele problema. Tivemos aquele problema do Conselho Tutelar, você deu até uma entrevista na rádio. Tivemos esse problema agora da situação dos bairros Mutange. A gente percebe que a manifestação do Poder Legislativo, praticamente quase nada. Teve uma CEI lá na Câmara, provocada por um vereador. Mas a gente percebe que ficou só na audiência pública. Mas o Covid também atrapalhou muito. O Covid atrapalhou também não só os 4 bairros afetados, mas também as eleições. Há uma falta de motivação também dos que ainda têm medo do Covid. O senhor acha que após a eleição, ou durante a eleição, porque alguns até pré-candidatos e agora candidatos, depois da homologação, né, do partido, foram afetados com o Covid. O Covid vai ser também a balança dessa eleição? Pastor, eu acredito que a pandemia que se instalou e está generalizada, eu acredito que irá também ser um dos complicadores, certo? Até porque após a eleição, eu acredito que nós teremos ou poderemos ter um crescimento inesperado. Por que essa insegurança do senhor? Tivemos alguns, eu diria, alguns atos de campanha realizados por alguns candidatos que, infelizmente, a Justiça Eleitoral não teve como, e acredito que também, por mais que o candidato queira, não tem como evitar essa aglomeração. A multidão, você perde o controle, né? Então, o que nós vimos e vemos através das redes sociais são, em determinados municípios, aglomeração, as pessoas sem máscaras, enfim. Então, isso é uma tendência, logicamente, à disseminação desse vírus, né? Do Covid-19. É preocupante, porque a gente percebe que há um silêncio agora, né? Ninguém adoece com Neste Covid. primeiro momento, sim, mas aí onde está? Esse vírus ele tem um período de incubação. Né? Eu espero que realmente, após a eleição, não tenhamos uma surpresa desagradável, porque nós somos um Estado que está em queda. Dentro dessa projeção aí que é sempre feita e da estatística, nós somos um Estado que estamos sempre regredindo, entendeu? Não progredindo com relação à doença. Então, isso é muito satisfatório para nós. E espero que não tenhamos uma insatisfação de tomar conhecimento que perdemos essa rotulação, né, de ser um Estado, na verdade, que está diminuindo, que está conseguindo equilibrar a balança com relação a isso aí. Agora, o que pode e o que não pode falar no dia da eleição? Porque a gente percebe que as redes sociais têm sua liberdade, né? Sim. Não é libertinagem, liberdade. Sim. Né? E a gente percebe nessa questão, pergunta do doutor Bruno, existe um prazo até o sábado, existe um limite, ou até no mesmo dia da eleição, dia 15, as redes sociais estarão ainda abertas para manifestações dos candidatos? O prazo para as manifestações dos candidatos seria até dia 13, até dia 13 de novembro. Mas é importante destacar também que a conduta dos eleitores, para se policiar enquanto a espalhar notícias falsas, famosas fake news, questões também de espalhar pesquisas que às vezes surgem, pesquisas que não têm registro, isso pode inclusive atrapalhar o candidato e gerar multas muito pesadas. E no dia da eleição tem vários pontos que devem ser seguidos. E eu queria destacar ainda na questão do Covid, que o TSE tem 3 recomendações muito importantes sobre o Covid. A primeira é que o eleitor leve sua caneta para assinar. Sim.
A segunda é que leve álcool em gel e esteja de máscara. E a terceira é que, em caso de sintomas, se ele tiver algum sintoma, ele não compareça ao local de votação, para evitar a disseminação desses sintomas. Isso está no site do TSE e deve ser seguido por todos os Mas a eleitores. mesa de apuração, no caso de recebimento, não vai ter também o álcool 70? Vai ter todo o material, foi comprado... Porque o eleitor pode chegar e não ter. Eu esqueci, sim, né? Sim. Ah. Vai ter todo o material necessário. Há um custo aí, né? Há um Sim, com custo, certeza. né? Tanto para o eleitor quanto para os mesários. Mas eles também estão fazendo essa recomendação, principalmente a questão de caneta e a questão da máscara e do distanciamento social Então, na fila, se gerar. O álcool pode até esquecer, mas tem. Mas a máscara... A máscara não. A então, máscara impede o eleitor de votar. adentrar ao recinto Exatamente. para votar, né? Exatamente. Muito bem. Agora, hora da votação. Doutor Douglas, hoje teremos duas partes, né? Essa primeira parte e daqui a pouco, na segunda parte, teremos mais, assim, uma programação muito especial hoje aqui do Painel Alagoas. É um painel de informações e a avaliação quem faz é você, telespectador. A questão da hora da votação. Finalmente, que horas essa urna vai chegar? Veja, o pleito eleitoral ele começa às 7 da manhã. Inclusive, surgiu várias dúvidas com relação ao que o TSE instituiu, que seria um horário reservado ou prioritário aos idosos. Seria de 7 da manhã às 10. E as pessoas pensaram, muitas dúvidas, muitas foram as pessoas que entenderam que a eleição começaria a partir das 10 da manhã, porque só de 7 às 10 da manhã estaria só para os idosos. Não, não é isso. Veja, eles terão prioridade de 7 às 10. As pessoas que estiverem na fila, se tiver uma gestante e chegar um idoso, o idoso vai ter prioridade, certo? De 7 às 10. Essa fiscalização não é só priorizar esse horário, mas tem que haver uma fiscalização para que não haja o desrespeito, não haja falta de educação. O que é que o TRE disponibiliza para cada colégio, né? Cada sessão, porque é um problema sério, né? Dizer assim, de 7 às 10. Mas quem vai organizar essa situação? Veja, quem tem que organizar essa situação, a Justiça Eleitoral, quando ela cria suas resoluções, é para que todos tenham conhecimento dela. Cada partido ele tem direito de colocar por sessão até dois fiscais. E tem os delegados e também as pessoas que eventualmente estarão representando a justiça, que são os mesários, que ali se encontram. Essas pessoas terão que se utilizar do bom senso para organizar esse tipo de questão, né? Logicamente que em todo local de votação tem a força policial, entendeu? Que também vai contribuir para isso, para essa organização, acredito. Então, peçamos que tudo transcorra dentro da santa paz, entendeu? Para que tenhamos um dia de votação com tranquilidade e com paz. Só reiterando que o horário de 7 às 10, ele é um horário reservado aos idosos, mas as eleições começam às 7 horas da manhã, certo? Uma hora antes, que antes começava às 8. Então, nesse pleito eleitoral, nós tivemos também essa grata surpresa, entendeu, de termos uma hora a mais. A eleição vai começar às 7 da manhã até às 17 horas. Mas nesse ato de 7 às 10, sessão X ou Y, tem uma fila menor de idosos. Aí dá 9 horas. Já libera para outro segmento ou só começa para as outras idades normais 10 horas? Veja, pastor, eu sou um advogado combatível, então eu acredito que lei é para ser cumprida, certo? Então, se eventualmente você não tem o idoso lá, nada mais óbvio é que você tem que dar continuidade, celeridade ao pleito. Se ele chegar, automaticamente ele será prioridade. Então, ele vai ser colocado para votar na frente dos demais. Mas isso foi explicado? Tivemos alguma falta de informação em determinados momentos. Inclusive, isso foi uma das dúvidas que muito nos mandaram através do nosso site, que nós temos um site da internet. E então, nós recebemos muitas indagações com relação a isso.
entendeu? Não sei se por falta de informação através do sistema de TV, rádio, enfim, dos meios de comunicação, entendeu? Enquanto a divulgação do horário e essa questão da prioridade, mas que fique claro, entendeu? Que essa prioridade, ela não veda que as demais pessoas possam votar. Entendeu? Se de repente o eleitor quer ir lá às 7 da manhã, às 7h30, às 7h15, ele vai chegar e vai usufruir da possibilidade de votar, independente do horário, certo? Agora, se chegar o idoso, ou se o idoso estiver lá, esse será a prioridade, de 7 às 10 da manhã. Nesse período, qual o telefone para denunciar que está desrespeitando essa resolução? Veja, o próprio site do TRE Alagoas, ele tem um ícone onde o candidato ou as pessoas que estiverem na fila vão poder fazer suas denúncias. O próprio site do TRE, entendeu? E na hora que houver essas denúncias, tenho certeza que medidas serão adotadas. O número, no segundo... Na segunda parte do bloco, o senhor vai nos conceder o número oficial, porque nem todos vão com celular, com tablet, e questão de link para uma denúncia é complicado, porque eu tenho minhas dúvidas essa questão de respeito aos idosos. Da mesma forma, pastor, que é bom acrescentar... O Bruno agora balançou, você também entende, tem, Bruno? Entendo. Eu tenho uma dúvida, é a primeira vez, né? É a primeira vez que isso acontece, ainda é uma coisa experimental, né? Vai ser novo ainda, e essa fiscalização vai ser muito importante. Tem que haver respeito também Respeito à terceira idade, né? Talvez Quem não respeita os seus idosos não preserva a sua história, né? Como muito foi dito, né? É porque a questão é essa. Há um desrespeito, empurra, né? Às vezes tudo é possível. Aí, mas veja, qual o número ligar para, além de ter a força policial no local, mas a questão do desrespeito à resolução. Mas é importante destacar que deverá haver o distanciamento social, entendeu? A aglomeração deverá ser evitada, mesmo nas filas de votação, certo? Então, acredito eu que teremos um pleito tranquilo, certo? Porque tudo leva para esse entendimento, certo? Eu acredito que também nós teremos advogados, porque todos os partidos contratam, então, geralmente, é comum você chegar nas escolas, nos locais de votação e sempre ter um advogado lá, um representante da OAB, enfim. Então, essas pessoas, elas também podem ser acionadas para agirem em havendo um desrespeito à determinação do TSE. Nós iremos para o nosso intervalo. Daqui a pouco voltaremos com o programa Painel Alagoas, com o Dr. Douglas Scott e com o Dr. Bruno Lopes. Painel Alagoas.